Eu sou Hudson, sou aluno do Departamento de Filosofia da PUC de São Paulo. Eu estudo Ernest Bloch. Especificamente, o projeto é focado em uma plasticidade do messianismo político. E esse projeto tem como objetivo levantar aquilo que nós chamamos de reconsideração da força utópica. Para isso, esse autor em específico, ele faz o que a gente chama de história da utopia, ou seja, ele faz todo um apontamento, uma travessia de como o significado da utopia foi posto durante todo o processo histórico, até chegar numa máxima que Bloch vai falar, que a máxima da utopia é o sonho de um ser genérico, ou como ele bem coloca, o um em nós, baseando-se que a ideia de um homem comunal, a máxima que está em Marx, seria a máxima de todas as utopias. E reconsiderar o que o próprio Bloch coloca sobre a utopia é entender que ela não é um significado simplório, ela não é um significado que se esgota em um determinado momento, um determinado traço, mas ele é um significado extremamente abrangente, no sentido que o Bloch vai tratar a utopia como algo revolucionário desde 1918. No último capítulo do livro Geist der Utopie, o Espírito da Utopia, o Bloch ele traz a morte, Marx e o Apocalipse. Esses três elementos são importantíssimos para pensar o quê? Primeiro, para pensar que o século XX já começa apontando processos de esgotamentos totais em relação ao que o Bloch diz, olha, a humanidade está em perigo, ou seja, a humanidade vive um processo que dentro das contradições do capital são necessários nós resgatarmos elementos que partem, primeiro, de uma hiperrealidade, ou seja, pensar para além daquilo que o capital põe, ou seja, de pensar que o modo de vida do capital ele é produzido por uma espécie de instante vivido, ou seja, o presente é o que é dado pelo modo de vida baseado no capital, e o Bloch, pensando nessa hiperrealidade, está pensando para além desse instante vivido do presente. Ele está pensando em um resgate histórico, de pensar o processo histórico em aberto, trabalhando passado, presente e futuro. Isso porque a gente vai analisar que em toda a obra do Bloch ele coloca exatamente isso. Se os homens não pensarem na força da aurora, ou seja, não pensarem no novo, não pensarem no amanhã, não haverá expectativa para qualquer processo produtivo desses homens. Então, o Bloch ele é muito claro nesse sentido, de pensar que o esperançar não é um esperançar estático, não é um esperançar que meramente contempla, mas é um esperançar militante, é um esperançar que age no presente, o quê? E antecipando processos do futuro através de atos concretos. Então, Bloch não é uma figura que simplesmente trata a esperança e o possível de uma maneira mística. Ele ressignifica isso, ou seja, ele vai repaginar esses significados e vai dar a eles um tom que a gente chama de tom marxista, ou seja, Bloch é um marxista, ele não é um revisionista como alguns críticos stalinistas o trataram. O Bloch é uma figura que, penso eu, extremamente importante até mesmo para que no momento em que se esgotam mecanismos ou ações criativas, o Bloch é uma figura importantíssima para ser lida, até mesmo para reconsiderar a questão da retomada do Marx.
Então, o que eu estou pensando aqui? Estou pensando que Bloch, no sentido de reconsiderar a utopia, ele reconsidera a utopia como um elemento fundamental, baseando da seguinte maneira: não podemos recortar o Marx, reduzindo ali um economicista ou uma figura meramente cientificista, mas temos que analisar o Marx no seu todo e resgatar no sentido que a corrente fria e a corrente quente são dois elementos que não caminham separados, ou seja, dentro dessa elaboração chamada corrente fria e corrente quente, o Bloch está dizendo o seguinte: olha, o cientificismo desconsiderou a força utópica, que ele vai falar, desconsiderou a força revolucionária e criativa, ou seja, os homens, de uma maneira espontânea, fazem a sua própria história, mas através de esporadas, acabou reduzindo essas ações e até mesmo matando-a. Então, dentro desse processo, as expectativas certamente diminuem. Então, para a gente pensar em um momento em que as lutas fazem todo sentido e retomar de uma maneira criativa, o Bloch certamente pontua no sentido que vai pensar, bem, nós não podemos pensar numa redução de um único socialismo, precisamos pensar o socialismo no plural e precisamos pensar dentro desse aspecto plural as N vertentes criativas dessas ações chamadas ações socialistas. Então, penso eu que se isso lá em 61 acabou conotando como algo extremamente negativo dentro do Partido Comunista Alemão, a gente pensa que isso faz total sentido como ecoa e pensando exatamente no nosso presente hoje. Se a gente reduz esse processo a um único traço ou a uma bandeira única partidária, nós estamos o quê? Nós estamos reduzindo as possibilidades que são muito mais amplas. Então penso eu que a utopia em Bloch ela é importante nesse sentido de resgatar aquilo que a gente chama de sonhar o processo revolucionário, ou seja, sonhar um ser que se autogestione.